Obrigada, eu que agradeço. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações. Depois dessa maravilhosa oração, nos envolvendo o coração e já nos preparando o ânimo para que o Evangelho possa chegar aos nossos corações e ficar, realmente nós possamos apreciá-lo assim de uma forma de colocar na prática todos os dias. Então, o capítulo de hoje, então, amar o próximo como a si mesmo, vai nos trazer sempre de início uma conversa de Jesus. E nesse momento ele está conversando com os fariseus. E eles, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a esse: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, quando Jesus responde aos irmãos essa questão tão importante para nós: amareis ao vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, ele está nos convidando a conhecer o Pai. Porque como nós também podemos amar, já que o capítulo da noite fala de amor, como nós podemos amar a Deus se não conhecemos esse Pai, o que ele oferece para nós, qual é o convite que ele nos faz, o que ele traz para a nossa vida. Então, no decorrer desse nosso estudo de hoje, nós vamos buscar também, através da doutrina espírita, entender o que o Pai traz a cada filho seu, o amor dele, através de todas as oportunidades que ele nos dá. Então, pouco a pouco, através dessa reflexão que vamos fazer hoje, entender também o Pai e o seu amor por nós faz toda a diferença. E nós vamos entender o porquê de amá-lo e não apenas temê-lo. Porque muitas vezes a gente teme a Deus. Por que temê-lo? Não sabemos, não entendemos, nos ensinaram a temer a Deus, como se a gente tivesse que obedecê-lo cegamente, por obrigação, apenas. Sem esse amor que faz com que a gente realmente o respeite e queira compreender as suas leis divinas, amorosas, que fazem um bem enorme ao nosso coração. Então, quando Jesus fala, que esse amor primeiro tem que ser a Deus, e depois ele ainda fala ao próximo como a vós mesmos, ainda nos mandando a nos amar. Olha aí a importância do amor. E nós vamos também refletir sobre esse alto amor. O que ele significa para nós? Então, a proposta hoje é falar um pouquinho deste alto amor, como não confundi-lo também com o egoísmo, porque tem diferença, e nós vamos ver aí. E como amar o próximo da maneira mais sublime possível. Também vamos poder analisar um pouquinho a respeito desse tema. Jesus tem uma regra de ouro depois disso, ele fala assim: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos fizessem. Pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Então, quando ele fala que fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que nos fizessem, olha só, o que eu quero que me façam no meu dia a dia? O comportamento que eu devo ter para com os outros é igual ao que eu gostaria que os outros tivessem para comigo. Respeito, amor, entendimento, compreensão, tolerância, paciência e tantas outras. Porque nós somos seres que estamos aqui encarnados ainda em aprendizado. Não somos perfeitos nem santos, nós estamos aqui aprendendo cada vez mais. E essa regra, quando a gente toma ela no nosso dia a dia, a gente passa a pensar um pouquinho mais, não só naquilo que eu gosto, mas como o outro gostaria de ser tratado, já que, se eu estiver num lugar, vamos supor, uma fila, por exemplo,
Sempre chegam pessoas muito apressadas que querem cortar a fila, porque acham que a situação dela é mais necessária do que do outro. É mais urgente. Será que a fila que eu estou ali também não é necessária? Eu também não estou numa situação urgente? Então, quando eu chego, né, querendo cortar a fila do outro, eu tenho que pensar, mas será que o caso dele também não é igual ao meu? Ele também não está ali há mais tempo, chegou antes e está ali também, né, com as mesmas situações que a minha? E o contrário? E quando, às vezes, a gente realmente percebe que uma pessoa chega, que nós estamos tranquilos lá na fila, não temos nada a fazer, assim, né, compromissos mais sérios, e a pessoa chega ali na fila, muito apressada, com situações, assim, às vezes, difíceis, carregando uma criança no colo, né, com outra coisa. E, de repente, eu vejo aquela situação e eu mesmo me ofereço. Porque se eu estivesse numa situação igual, eu gostaria que alguém, de repente, visse a minha situação e me oferecesse para passar na frente, porque eu estou realmente numa situação delicada, necessitada de uma ajuda, de um amparo. E quantas vezes isso acontece e a gente nem percebe? Quando uma pessoa chega, às vezes, com uma situação tão difícil e nós tão voltados para nós mesmos, hoje em dia com o celular na mão, né, com coisas assim que a gente nem nota que tem alguém necessitando da gente, ou de uma ajuda, de qualquer coisa que seja, ou até mesmo entrar na nossa frente, na fila, por situações maiores que a nossa. Então, se nós estivermos mais atentos a tudo que nos acontece no dia a dia, nós vamos encontrar 1000 situações e oportunidades para a gente exercer esse amor ao próximo, fazer a caridade, ser gentil, ser paciente, ser tolerante. O tempo todo vai surgir situações para que façamos isso. É só a gente observar. E ele fala que a expressão, a caridade, né, fazer aos homens, tudo que a gente gostaria que nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, quando eu realmente busco a caridade em primeiro lugar no nosso dia a dia, a expressão mais completa é essa, eu observar, né, se eu não devo fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizessem. Por isso é chamado de regra de ouro dentro da doutrina. É uma regrinha que a gente deveria usar todos os dias na nossa caminhada. E ainda nesse momento, né, de diálogo com Jesus, quando se pergunta a ele a questão ainda como fazer ao outro aquilo que a gente gostaria, ele nos coloca uma outra parábola, a parábola dos credores e dos devedores. Então, ele conta que tinha um rei, e esse rei, ele resolveu ajustar as contas com os servidores nesse reino. E ele começou a chamar aqueles que estavam em situação de devedores. Aí vem um que devia a ele 10.000 talentos. Então, era uma quantia considerável naquele momento. E ele disse assim, mas eu não posso pagar. E ele fala, então, já que você não pode pagar, então vamos vender a sua mulher, seus filhos e tudo que você possui. Aí ele cai no chão, se ajoelha lá, né, e diz ao rei, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Então, o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Então, naquele momento, o rei se compadeceu daquela súplica que ele fez e deixou ele ir. Mas mal ele sai dali, ele encontra um outro companheiro que devia para ele apenas 100 denários, uma quantia muito irrisória perto da que ele devia. E aí ele faz a mesma coisa, né? Ele pede para que ele pague o que lhe deve. E aí o companheiro, igualmente como ele, né, se ajoelhou chorando, dizendo que não podia pagar. Ele lançou seus pés e implorou, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não o atendeu. Retirou-se e fez que o colocassem na cadeia até pagar a dívida. Mas é claro que tinha uma plateia observando. E, rapidamente, eles foram contar para o rei o que tinha acontecido. Porque aquele servo tinha acabado de sair de lá, o rei tinha sido complacente com ele, e ele tinha feito aquilo com o outro companheiro. Aí o rei fala para ele, servo malvado, eu te perdoei.
toda aquela dívida, porque me vieste rogar para isso. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo quanto lhe devia. Aí Jesus termina dizendo isto: assim, também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do fundo do coração, não perdoar ao seu irmão. Então, olha só, a importância dessa parábola nesse sentido de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para conosco igualmente. Da mesma maneira que ele foi perdoado, ele deveria também ter perdoado a dívida do companheiro. Mas daquele momento ele tinha acabado de ser perdoado e ele foi cobrar, né? Então ele não mudou em nada. Aquele gesto, né, de carinho, de compaixão, não tocou nem o coração dele, pelo contrário. Então, quando nós, diante das situações que vivemos na nossa vida, passarmos por situações complicadas, onde nós também, todos os dias, precisamos de compreensão do nosso irmão, de perdão alheio, porque quantas e quantas vezes a gente não erra? Quantas e quantas vezes a gente não pisa na bola? Quantas e quantas vezes a gente se equivoca de forma, assim, até boba? Porque tem situações que são tão pequenas, mas a gente ainda comete. A gente pensa assim, não vou mais errar nesse sentido, eu já aprendi a lição. Mas quando a lição se repete, ali a situação se repete, olha a gente entrando de novo no mesmo erro, na mesma situação. Mesmo que a gente tenha prometido que não faria mais. Então nós estamos num mundo que a vida, nos oferece tantas situações, que se nós não buscarmos no Evangelho a nossa regra de conduta, nós não fortaleceremos o espírito. Estaremos entregues às tentações, como disse Jesus, cometendo erros após erros, e não evoluindo em nada, apenas repetindo os velhos erros, e achando que já está bom. Ah, mas eu já não faço mal, mas também não faço o bem. Será que é vantagem? Se a gente pegar lá o capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação, ele fala que não basta não fazer o mal. É necessário a gente fazer todo o bem possível. Então, é constantemente esse bem, essa caridade, esse amor ao próximo. Com que direito a gente pode exigir dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolências e devotamento do que o temos para com eles? Se nós também não damos nada disso para o nosso próximo, como é que a gente pode exigir de alguém o melhor proceder? Normalmente, a gente tem aquilo que a gente dá. A gente recebe de volta. Muitas vezes isso acontece. Se eu fizer o bem, que bom. Mas e se eu continuar me equivocando, praticando mal? Então, ele diz ainda, quando nós, a prática desses ensinamentos morais, quando nós começarmos realmente a pôr em prática tudo isso, não vai haver mais ódio, dissensões, mas somente união, concórdia, benevolência mútua. Enquanto nós nos dispusermos a fazer esse bem, a buscar trabalhar esses sentimentos, nós não vamos mudar, e nem mudar o nosso próximo. Vai chegar um dia que nós vamos realmente ter um mundo melhor, mas se a gente não der o primeiro passo agora, e fazer também a nossa parte, e esperar só do outro, será que vai acontecer esse mundo melhor? Temos que analisar. Então, nós temos lá no livro dos Espíritos, na pergunta 876, uma pergunta que Kardec faz para os Espíritos. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? E os Espíritos nos falam. Cristo vô-la deu. Desejai para os outros o que quererias para vós mesmos. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Então, hoje, nós precisamos ainda da lei civil, que regula a nossa vida. Mas vai chegar um dia que a nossa consciência mais amadurecida, as criaturas mais evoluídas, não vão precisar de lei para frear os seus instintos, para
respeitar o próximo. Isso vai estar dentro dela. A lei vai se tornar obsoleta, porque ela vai ser coisa do passado. Quando nós tivermos a nossa conduta melhorada pela lei divina e natural, nós vamos respeitar o nosso próximo. Nós vamos amá-lo. Não vamos querer fazer o mal para ele de forma alguma. É claro que a gente percebe hoje, se a gente for analisar nosso dia a dia, o que acontece no mundo, com tantas situações infelizes, nós percebemos que ela ainda não ocorre, de fato. Mas tem muitas criaturas, isso porque, né, nós vimos aí, na mídia principalmente, que o que realmente sobressai são as coisas ruins que acontecem. Nós não vemos, muitas vezes, ser divulgado as coisas boas. Ou, bem rapidamente, se passa aquilo que realmente é bom. Normalmente, se dá muito ênfase ao mal, às maldades, às coisas ruins que acontecem, não é assim? Geralmente é isso que acontece. No nosso dia a dia, a gente não consegue, às vezes, ter ali, quando você vai para uma mídia social, ver coisas interessantes e boas que estão acontecendo. Normalmente, é os assassinatos, é as brigas, é as tragédias da sociedade, enfim, tudo ali estampado. E aí dá uma impressão de que está tudo fora de controle, que Deus não está no comando. E não é verdade, pelo contrário. Deus está no comando, sim. Ele permite o mal ainda? Sim. Ele permite os erros? Sim. Mas porque Ele sabe que todos nós estamos em aprendizado. Estamos aqui fazendo a nossa incursão na escola, que é a Terra, para fazer esse trabalho de aprender a desenvolver esse amor. Quando isso acontecer, olha que bênção. Com certeza, tudo isso que a gente vê nos noticiários também vai se acabar. Mas se a gente não começar a desenvolver esse sentimento em nós, será? Esperar só do outro? Cobrar justiça do outro? Devolver o mal com o mal sempre? A gente vai conseguir chegar lá? Então, como espíritas, nós temos uma outra visão, um outro entendimento da vida aqui na Terra e da vida espiritual também. Por que nós estamos aqui encarnados, né? Então, tudo isso faz diferença. Já já nós vamos falar sobre isso. E ainda, né, com Jesus, os próprios fariseus ali, naquele conluio, eles se afastam e enviam os herodianos que estavam com eles para ainda tentar Jesus. Porque eles não queriam que Jesus, né, pudesse se sobressair. Eles queriam fazer de tudo para tentá-lo ali e ele se entregar, né, deixar ele em maus lençóis. E eles vêm, então, e perguntam para tentá-lo. A opinião deles sobre o seguinte: devemos ou não pagar o tributo a César? Porque eles estavam inconformados de pagar os impostos que estavam sendo cobrados. Roma estava cobrando os impostos, né? E César era ali o dirigente na época, e então eles não queriam pagar esses impostos. Então eles pensam assim: bom, vamos tentá-lo, vamos perguntar para ele, porque assim, quem sabe, né? Queriam até que ele fosse preso. Mas Jesus, sabendo da hipocrisia deles e da malícia desses irmãos, ele vai responder dessa forma: dai, pois, a César. Primeiro ele pede, né, para que eles mostrem a moeda que está na mão dos irmãos lá. E eles mostram a cara, né, do César ali. Então, era um tributo romano. E como ele pergunta assim: mostrai-me a moeda exigida para os tributos, e diz: de quem que é essa inscrição? De César, eles responderam. E aí Jesus diz então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então eles se admiraram por Jesus ter respondido dessa maneira. Então o que isso quer dizer para nós, analisando essas falas de Jesus? Olha só, dar a César o que é de César é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. E ainda, é a condenação de todo prejuízo material e moral acarretado a outrem. Então, se nós estamos aqui na Terra e temos os nossos impostos igualmente a pagar, que a gente pague, que a gente faça a nossa parte. Se nós estamos submetidos às leis, devemos, sim, agir de acordo com elas. E aí ele ainda prescreve o respeito dos direitos de cada um,
como cada um deseja que se respeite os seus. Então, nos mostra que essas palavras de Jesus vieram justamente a mostrar que nós temos essas leis aqui humanas e a gente precisa respeitar, mas não confundir isso com as leis divinas, porque, na realidade, eles já tinham feito dessa questão dos impostos uma questão religiosa. Por isso queriam envolver Jesus. Mas Jesus sabiamente os respondeu. E ainda a gente pode perceber que atender às obrigações da vida material, sem descuidar de cumprir as leis de Deus através do cultivo dos valores espirituais. Então, tudo que é da lei espiritual nos eleva, nos ilumina. Quando nós estamos buscando cumprir as leis divinas, nós estamos realmente subindo, como essa setinha, né, que nos coloca aí, essa elevação. Mas tudo que está relacionado a César, as coisas materiais, nosso dia a dia, as questões profissionais e tudo, elas são aqui, da nossa terra. As coisas terrenas e mundanas que nós necessitamos ainda, vamos dizer assim, vivenciar, mas que servem para quê? Para o nosso aprendizado. Não para que a gente se ilumine espiritualmente. É claro que, à medida que eu começar a realmente respeitar essas leis humanas, de certa forma, eu estou um pouquinho melhor, sim, porque muita gente ainda não respeita. E quando eu começo a analisar, apesar de eu ainda precisar dessa lei humana, eu já estou observando-a de fato e cumprindo, eu já estou um pouquinho melhor moralmente falando. Significa que eu já estou pensando no outro, já estou pensando no meu próximo. Mas o porquê que nós precisamos pensar nas leis divinas igualmente? Porque são elas que realmente vão ficar para sempre em nossa consciência. Elas estão, desde o nosso momento, quando nós somos criados por Deus, essa lei divina está na nossa consciência. Desde o primeiro momento em que Deus nos dá ali um impulso evolutivo. Essa lei já está lá. Só que ela vai, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos conseguindo cada vez mais compreendê-la. Mas o tempo todo ela estava em nós. O tempo todo. Por isso que muitas vezes, diante das situações que nós vivenciamos, nós não, quando, digamos que vamos desencarnar, e lá no mundo espiritual, não vai ter lá um tribunal que vai nos cobrar, que vai nos apontar o dedo e falar, você fez isso, você não fez. Qual é o tribunal que realmente vai nos cobrar? A nossa consciência. É ela que vai nos acusar das coisas que nós fizemos de bom ou de ruim. Principalmente vamos ficar ali nos martirizando muitas vezes nessas questões daquilo que nós fizemos de ruim, de mal. Mas nós vamos aprender aqui também, né, com essa questão do amor ao próximo e como a si mesmo, esse amor principalmente a si mesmo, de como a gente convive com as dificuldades que nós trazemos, as imperfeições, e também consegue entender que nós precisamos ainda dessas questões, desse aprendizado aqui, e não somos ainda seres santos, né? Mas estamos a caminho. Quando a gente está ali falando sobre a lei de amor no nosso Evangelho, né, capítulo 11, ele vai falar dessa lei de amor, ele fala que o amor ele resume toda a doutrina de Jesus, toda, visto que ele é o sentimento por excelência. E se a gente for ainda folheando o Evangelho, ele diz que o amor, na realidade, é o que nos mede a evolução. Quanto mais amor eu tenho, mais evoluído eu sou. Quanto menos amor, menos evoluído. Então, o amor é essa medida, realmente, da nossa evolução. Se a gente parar para analisar os nossos sentimentos, de fato, e observar se já temos esse amor dentro de nós, se já estamos desenvolvendo esse amor, porque ele é passível desse desenvolvimento, sim. E quanto mais a gente busca realmente praticá-lo, mais ele vai crescendo em nós. Ele sempre vai tender a aumentar, jamais diminuir. Então, na instrução dos Espíritos, nós vamos encontrar lá, Lázaro, no item 8 do capítulo 11, nos apresenta uma descrição evolutiva do amor, mostrando-nos desde a sua origem até o seu destino. Então, lá na origem, nós vamos ter instintos. Então, o espírito, quando é criado, lá na origem, ele tem instintos. Ele tem instinto porque ele precisa sobreviver.
Ele tem instinto porque ele ainda está, né, naquela fase inicial. Ele está começando, esse ser espiritual, ele está começando a dar os seus primeiros passos. Então, o instinto ajuda-o para que ele não morra, para que ele busque a defesa. Então, ele está sempre ali, e muitas vezes está naquela lei lá de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente. Então, ele ainda está naquela fase ainda complicada da sua evolução. Um pouquinho mais avançado, ele tem sensações. Avançado, mas ainda corrompido. Não está totalmente ainda no seu esplendor. Aí, um pouquinho mais adiante, ele tem sentimentos. Normalmente porque ele se instrui e vai se depurando pouco a pouco. Então, o ser, através dos conhecimentos que ele vai adquirindo, e por isso a gente fala muito aqui, né, da importância do conhecimento, dos estudos que nós devemos fazer no campo do espírito. O tanto que é importante. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que lá na doutrina espírita vocês têm que estudar tanto? Por que tanto estudo? Não é só a gente fazer o evangelho e acabou, né? Claro, seria maravilhoso se a gente já conseguisse praticar o evangelho. Mas nós ainda não estamos nesse nível. E para isso o estudo ele vai nos relembrando, vai abrindo a nossa mente, vai clareando o nosso entendimento, vai nos facilitando compreender o porquê de tudo aquilo que nós devemos fazer, principalmente dentro da doutrina, que nos fala de tantas situações do espírito imortal. Então, nesse processo de evolução, quando ele passa para o amor, ele já está no mandamento maior. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Para chegar lá, nós temos que estar totalmente depurados de todas as nossas mazelas e imperfeições. Veja como o caminho parece curto, olhando assim numa tabela. Mas, para percorrer esse caminho, a gente leva bilhões de anos. Claro que uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas com certeza nós devemos estar aí em bilhões de anos. Porque se a gente pegar a Terra como parâmetro de comparação, desde que a Terra foi criada, quanta coisa não aconteceu? São bilhões de anos da Terra se transformando, se transformando, se transformando. E não é diferente com a criatura. Nós estamos também nesse processo de transformação. Mas é claro que ele depende de nós. Eu preciso querer a minha mudança. Eu preciso querer a minha transformação. E aí eu preciso trabalhar por ela. E esse conhecimento, ele vai abrir caminho para que eu possa chegar lá. É pouco a pouco. Ninguém vai pular etapas e fases nesse caminho. E aqui a gente vê exatamente que, no momento dos instintos, olha como nós ainda agimos em muitas situações, deixando nossos instintos ainda falar mais alto. Se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, no convívio com os nossos entes queridos, com as pessoas lá fora, nós ainda deixamos, em alguns momentos, os instintos falarem mais alto. A Terra ainda está nesse nível. Nós temos o livre-arbítrio, sim. E quando nós começamos a compreender que nós temos esse poder de escolha, e qualquer escolha que eu faça vai fazer diferença na minha vida, para o bem ou para o mal, eu já começo a modificar, no momento lá da ofensa, no momento, né, de eu ser afrontada por algum motivo, ou passar por uma situação infeliz e me dar aquele sentimento de raiva. Às vezes eu não vou conseguir refrear a raiva, mas eu vou conseguir domá-la, acalmá-la no meu coração, com algumas medidas que eu vou, pouco a pouco, trabalhando. Mas eu preciso conhecer esses sentimentos. Por isso que nós falamos tanto do autoconhecimento. Se eu não souber que eu trago esses sentimentos dentro de mim, esses sentimentos inferiores e infelizes, essas imperfeições, como eu vou trabalhá-las para que eu possa realmente superá-las? E olha que isso vai demorar provavelmente muitas encarnações. Mas a partir do momento que eu faço isso conscientemente, eu começo a prestar atenção nos meus atos. As minhas escolhas são mais focadas, mais canalizadas para o que eu preciso. Crescer como espírito imortal. Não mais aquela pessoa terrena que quer que a sua vontade seja feita aqui e agora, nesse momento. Se não for assim, eu não quero. Pouco
pouco a pouco nós vamos compreendendo isso. É difícil. É trabalhoso. Porque se a gente fala que é difícil, às vezes a gente nem dá conta. Mas quando a gente fala é trabalhoso, é porque é possível. Outros irmãos nossos que estão lá na nossa frente, como Jesus, por exemplo, passaram por isso. Chegaram lá. Ele não derrogou a lei, mas ele veio mostrar-nos que era possível. Através dos seus exemplos, através daquilo que ele nos trouxe de ensinamentos, de amor. Então ele nos ensinou o caminho, na verdade. E aqui, nós vamos perceber que há, né, no planeta, diversidade de criaturas em evolução. Cada uma no seu nível. Quando eu penso em mim mesma, como criatura que também está em evolução, eu começo a olhar e perceber que o outro também está em evolução. Será que não muda alguma coisa no meu pensar? Da mesma maneira que eu tenho meus momentos difíceis, os meus momentos de raiva, os meus momentos de irritação, os meus momentos complicados no dia a dia, de perturbação. Eu sei que o meu irmão, que também está numa situação parecida com a minha, de nível evolutivo, ele também passa por essas questões, ele também passa por essas situações. Então, é por isso que eu olho agora esse meu irmão, meu próximo, e aonde ele estiver, não importa. Pode ser no lar, pode ser na sociedade, pode ser na rua, eu nunca tenho visto, ele é o meu próximo. Se ele estiver perto, ele é meu próximo. Até mesmo longe, né, quando a gente fica sabendo de alguma coisa, de alguém que está precisando de ajuda, é o meu próximo. Então, quando eu olho ele com esse olhar espiritual, do ponto de vista espiritual, gosto muito da gente lembrar, né, que precisa estudar o ponto de vista espiritual, o que acontece? Eu entendo que ele também é um ser que luta com as suas próprias deficiências. E que se às vezes ele errar, ele também vai precisar de perdão. Ele também vai precisar de compreensão, de respeito. Porque nós estamos todos muito parecidos na nossa caminhada. Nós temos situações de irmãos um pouco mais rebeldes e revoltados, sim. Mas eles estão ali também para aprender conosco, às vezes que estão um pouquinho assim melhor, muito pouquinho. Mas já é alguma coisa. Porque Deus às vezes confia esses espíritos revoltosos e rebeldes justamente em lares mais tranquilos, que têm condições de recebê-los para que eles possam ser educados, para que seja uma sementinha de amor plantada nesse coração. Então é uma responsabilidade. Ninguém evolui deixando o outro para trás. Ninguém. Nós só vamos evoluir quando nós nos conscientizarmos de que o amor é isso, é colaborar com o outro, trazendo ele junto conosco. Se eu entendo que eu olhar no outro, eu estou me vendo, eu começo a entender. Gostaria de fazer por ele aquilo que ele poderia ter feito para mim, ou que ele poderia, né, que eu gostaria que ele fizesse por mim, ou que talvez outros já fizeram por mim. Porque quantas vezes a gente já não foi socorrido e amparado por pessoas melhores um pouquinho que a gente? Quantas vezes não pegaram a gente no colo, ou não nos pegaram pela mão e nos carregaram, quando a gente estava numa fase complicada e difícil? Nos sustentaram, senão a gente teria caído. E a gente pode fazer o mesmo por outros. Então não é aquele ente querido, difícil lá do nosso lar, que caiu de paraquedas e errou o endereço, de jeito nenhum. Ele está ali porque ele veio, de certa forma, para que a gente se comprometesse a auxiliar. Talvez agora a gente não se recorde, né? Não se lembre, mas não errou de endereço de jeito nenhum. Com esse conhecimento que a doutrina nos favorece, é o momento da gente colocar em prática, auxiliando Deus, igualmente, a ajudar essa criatura. Não visando a felicidade agora aqui da terra, não. Essa felicidade fugidia e passageira. Mas visando uma felicidade futura, que é a que Jesus nos promete. A felicidade lá no mundo espiritual, quando a gente viu que a gente cumpriu o nosso dever. Que a gente conseguiu vencer as situações que nós mesmos criamos para nós. Porque, na maioria das vezes, as situações que a gente vive, foram nós mesmos que plantamos ali no caminho. Não foi ninguém que colocou. Por isso, né, e nem Deus que está querendo que seu filho seja um super-homem, nem nada,
para colocar nos nossos ombros um fardo maior que a gente possa carregar. Pelo contrário. Então, não foi Deus que está nos castigando e nos punindo. É a nossa própria escolha lá atrás que está vindo em nosso encalço e vai chegar. Com certeza vai nos encontrar no caminho. E a doutrina espírita, então, ela é rica nesses conhecimentos para nos ajudar a sermos felizes. Não dessa felicidade, que a gente está dizendo aí, essa felicidade passageira e fugidia, mas de uma felicidade já própria dos espíritos que estão buscando essa melhoria aqui na Terra ainda. Então, ela vai nos falar de onde viemos, do mundo espiritual, aqui nós estamos apenas de passagem. Vai falar por que estamos aqui. Estamos em aprendizado, e esse aprendizado é nessa escola aqui, encarnados, porque quando desencarnados nós perdemos o corpo físico, vamos voltar em espírito, a lucidez é maior, e lá nós vamos nos dar conta de tantas situações que a gente não deu conta de realizar, não deu conta de quitar as dívidas muitas vezes. E aí vamos ter que ingressar novamente aqui, mais uma vez. Para onde vamos? A doutrina nos fala a respeito disso. Nós voltamos para o mundo espiritual de onde viemos. Lá é o nosso verdadeiro lar, nossa verdadeira pátria. E é isso que ele nos fala, para que a gente entenda que aqui, na nossa terra, nós estamos realmente numa escola, num hospital, como nos fala lá no capítulo 3, onde nós estamos ainda adoecidos, precisando realmente de nos curar, mas não curar de corpo, mas de alma, de espírito. E porque as diferenças e as aparentes injustiças ocorrem, porque tudo aparentemente pode parecer injustiça, mas quando nós temos a certeza da reencarnação das vidas anteriores, nós começamos a perceber que Deus não erra de maneira alguma. E é por isso que, como nós falamos lá no início, começamos a amar a Deus porque estamos entendendo que, ao invés dele nos punir e castigar pelos erros passados, ele está nos dando novas oportunidades através da reencarnação, para que a gente possa continuar firmes nessa luta, merecer, ter mérito das conquistas que a gente realiza constantemente. Que somos os artífices dessa nossa felicidade. Somos nós, apenas nós, responsáveis por essa felicidade que vai chegar um dia até nós. A doutrina espírita ainda nos ajuda a ser relativamente felizes, porque com ela nós temos o livre-arbítrio, essa escolha importantíssima no nosso dia a dia. Na lei de causa e efeito, a responsabilidade, porque se eu já sei dessa lei de causa e efeito, hoje eu evito errar, porque eu sei da consequência dos meus erros. Eu evito causar mal ao próximo. Lembra que não é só evitar causar, é fazer o bem todo possível. No sofrimento, sempre nós vamos estar recebendo ali a lição. E que ela seja proveitosa para o nosso espírito e não motivo de reclamações. Que a resignação ela vai bater à nossa porta justamente pelo entendimento que nós vamos ter através do consolo que a doutrina nos traz. Hoje nós estamos colhendo apenas aquilo que plantamos. Na reencarnação, a misericórdia divina. Na mediunidade, o consolo, o esclarecimento, a instrução. Na lei de evolução, a perfectibilidade. Vós sois deuses. Foi o que Jesus disse. E ainda nos fala para brilhar a nossa luz. E na reforma íntima, o caminho. A reforma íntima é essa porta estreita que a gente precisa passar através de trabalhar o tesouro do nosso coração, pouco a pouco. Porque é mais fácil a gente deixar e passar pela porta larga, deixando aqui os nossos vícios, as nossas imperfeições, do que trabalhá-las, do que moldar o espírito e transformar de fato. Mas não tem outro caminho. E requisitar dos outros o que eles ainda não podem dar, é desrespeitar suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, a sua idade evolutiva. Então eu não posso querer que o outro me dê aquilo que ele ainda não conquistou. Por isso a gente precisa usar de compreensão em muitas situações da nossa caminhada. E para amar o próximo é necessário aprender a amar a nós mesmos. O próximo mais próximo de nós
é a personalidade interna e oculta em nosso íntimo, que nos exige atenção e equilíbrio. Quando você se ama, você percebe suas próprias limitações, evitando assim atitudes enganosas, motivadas pela vaidade e pelo orgulho. Porque nós estamos trazendo, como nós falamos, do autoconhecimento, tantas situações ainda em nosso interior, mas quando a gente começa a entender isso, ele fala assim, olha, devemos aprender a nos amar como somos, aceitando defeitos e limitações. Aceitando não é se conformar com eles. Entender que eles existem, mas a gente pode, sim, modificá-los, trabalhá-los. Somos espíritos em evolução, portanto, ainda faz parte de nossa personalidade sentimentos contrários ao amor, como o egoísmo, o orgulho, a inveja, a traição, o ódio e tantos outros. Faz parte, mas não quer dizer que a gente tem que comprazer nesses sentimentos. Pelo contrário, nós podemos sim e devemos, cada vez mais, quando detectar esses sentimentos inferiores e infelizes, trabalhá-los, para que a gente não se deixe levar por eles. Sem contar, né, que a gente poderia ficar aqui, só nesse único slide aqui, a gente poderia ficar até meia-noite, pelo menos, só falando de imperfeições, de situações da nossa vida. O egoísmo ainda é uma das situações mais infelizes da nossa caminhada, além do orgulho, é claro. Mas o egoísmo, ele é o oposto do amor, nas palavras do nosso irmão, deixa eu só pôr o óculos aqui, Érico Veríssimo. Ele diz aí que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Porque com o ódio, você tem um sentimento pelo outro. Tem alguma coisa ainda. Porque o ódio pode ser o amor que adoeceu, alguém que gostava muito de alguém e de repente foi traído, alguma situação, aí você passa a odiar, mas é sentimento. Agora, a indiferença é uma das piores situações. Quando alguém passa por nós e a gente não percebe a dor, quando a gente não se porta com aquele que está passando fome e tantas outras coisas que a gente vê aí na nossa vida, né? Então, é uma das manifestações piores do egoísmo, porque ela faz a gente voltar as costas para o nosso próximo. E o Divaldo Franco, como sempre, né, nessa questão aí muito do emocional nosso, ele fala sobre o alto amor, esse despertar da consciência para o melhor, cada vez mais nessa descoberta do verdadeiro amor, no esforço individual para o nosso aprimoramento. É diferente do egoísmo, olha só, muito importante a gente analisar, porque muitas vezes eu falo assim, mas eu vou me amar, eu me amo, mas eu me amo com egoísmo, é diferente, é o apego, é a posse, é aquilo que primeiro eu, tudo que é melhor é para mim, é diferente. É um amor condicional. Eu condiciono a situação àquilo que eu desejo. O amor verdadeiro, o amor a si mesmo verdadeiro, é quando você se aceita, se entende, se compreende, sabe das suas limitações, mas não se acomoda nelas. Não fica naquela zona de conforto. Porque mudar dá trabalho, gente. Mudar, não é fácil. A gente tem que colocar ali a observação, em atenção, em entendimento de nós mesmos, olhar para dentro de si, e muitas vezes a gente prefere olhar para o outro, porque se você olha o defeito do outro, você não precisa mudar, porque é ele que tem que mudar, então você não se vê. Agora, a hora que você se vê de fato, é diferente. Mas para isso a gente precisa conviver uns com os outros, não tem como, né? O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração. Então, todos nós temos no fundo do coração esse amor. Foi colocado lá no momento da nossa criação. E qual que é, né, o efeito da lei do amor para o homem? O que vai acontecer quando nós realmente, né, estivermos cada vez mais colocando ela em prática? O melhoramento moral para a raça humana. E felicidade durante a vida terrestre e após esta. Né? Então, nós vamos continuar melhorando. Até os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática desta lei. E aí nós vamos ver também, olha, pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas, vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Ele está dizendo que muitas vezes, né, quando a gente fala de reencarnação, a gente quer manter um círculo estreito de irmãos no nosso lar. A gente fica pensando assim, mas vai ter outra vida? Como que vai ser? Eu não vou mais ter esse irmão, eu não vou ter mais essa mãe, esse pai, eu gosto tanto deles, eu quero eles para mim, né? Não quero mudar nada disso.
E aí ele chama a gente de pobres irmãos, que quer manter o apego ali, aquelas questões tão mesquinhas da nossa vida, quando, na realidade, é o contrário. Quando a gente expande os laços que unem a todos nós vamos ter mais afetos, mais amores em todos os lugares. Né? A nossa família é a humanidade. Então, ele coloca aí que, na verdade, o limite desse amor aí para nós é a família, a religião, a nação, a humanidade. Então, a humanidade inteira é nosso irmão. E com a reencarnação, nós podemos expandir isso cada vez mais. Aquele irmão que hoje é nosso irmão, amanhã está lá numa outra família, enfim, né? Os papéis vão se modificando, mas nós vamos expandindo esse amor, vamos criando mais vínculos e não ficando fechados ali naquele círculo estreito. Cada vez mais o amor precisa ser colocado em prática. Então, muitas vezes, aqueles que a gente amava ficou lá, não pôde voltar, a gente volta com outras criaturas. E assim por diante, e a coisa vai aumentando cada vez mais. Será que sabemos amar? Diante de tudo isso, né, analisando aí e refletindo, a gente sabe amar? O que fazer para a gente se ajustar a essa lei de amor? Mais tolerância, mais perdão, mais auxílio. Aí ele nos fala que as características daquele que ama é ser leal, é ser justo, ser consciencioso, honrado, benevolente, empático. Será que a gente já trabalha tudo isso no nosso coração? E ainda mais, olha só, se a gente pegar aí o amor, a gente vai ver aí alegria sã, bondade, indulgência, paciência, piedade, mansidão, perdão, fé, caridade desinteressada. O que está do outro lado é tudo o contrário ainda disto. O que a gente está trazendo em nossos sentimentos aqui, que está realmente melhorando o nosso espírito? Nós precisamos analisar e observar. Lá no capítulo ainda 11, no item 13, eu acho isso aqui extremamente importante para a gente observar. Olha só o que ele fala, deixei até meio na íntegra para a gente ver. Meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe ilícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, olha aí, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos desse corpo material e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Então, é em vão que a gente pensa que a gente está aqui apenas para nos servirmos. Pelo contrário, estamos aqui para aprender com as outras criaturas mesmo. Não dá para a gente se isolar. É no contato com eles que nós vamos, né, nos esmirilhando aí também. E o finalzinho lá do nosso capítulo, ele vai falar da caridade para com os criminosos. A importância da compaixão, do perdão, da misericórdia com amor. Não é que a gente seja conivente com esses irmãos, mas a gente os ame, os auxilie a se reerguer. Não os vejam apenas como criminosos que não têm mais oportunidade aqui. Isso, se a gente for olhar para a lei divina, todos nós somos criminosos. Então, como seria isto para com os outros irmãos que apenas nessa encarnação cometeram crimes? A gente os olha com um olhar de crítica, né, de julgamentos infelizes ainda. E ele nos diz lá, na questão 120 do Livro dos Espíritos, todos os espíritos passam pelo caminho do mal para chegarem ao bem? Não pelo caminho do mal, mas pelo caminho da ignorância. Então, muitos desses irmãos que ainda se deixam levar pelos crimes, né, pelos erros aqui na Terra, são ignorantes. Nem todos, mas uma grande maioria ainda não entende exatamente isso que nós estamos buscando aqui entender. Tem uma historinha que chama a Ratoeira. Então, é uma historinha que eu acho que talvez alguns já conhecem, né? Mas vamos colocar aqui porque ela serve um pouquinho para a gente pensar nessa questão do próximo. Um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo em que tipo de comida poderia ter ali. Ficou aterrorizado quando descobriu que era uma ratoeira. Foi para o pátio da fazenda advertindo a todos: tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa.
A galinha, que estava cacarejando e ciscando, levantou a cabeça e disse: desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que é um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Não me incomoda. O rato foi até o porco e disse a ele: tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira. Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser rezar. Fique tranquilo, que o senhor será lembrado nas minhas preces. O rato dirigiu-se então à vaca. Ela disse: o que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. Então o rato voltou para casa, cabisbaixo e abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro. Naquela noite ouviu-se um barulho como o de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira pegou a cauda de uma cobra venenosa. A cobra picou a mulher e o fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada é melhor do que uma canja. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal, a galinha. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e muitas pessoas vieram visitá-la. Muita gente veio vê-la e o fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre o risco. E essa historinha está mostrando aí para a gente, olha, que uma atitude, né, tomada por nós, uma situação que parece não fazer parte da nossa vida, tudo que a gente escolhe, sempre, sempre, sempre esbarra na vida de alguém. Sempre. Alguma coisa qualquer que a gente faça, um ato nosso, uma situação que a gente, né, deixe de realizar, ela vai esbarrar muito mais do que a gente imagina. Uma escolha nossa pode repercutir na vida de alguém. E é importante a gente pensar nisso, né? Fazer o melhor. Então, olha, Madre Teresa de Calcutá, ela nos falava: espalhe amor onde quer que você vá. Primeiro com a sua própria casa, dê amor aos seus filhos, sua esposa, seu marido, para o seu vizinho da porta. Não deixe ninguém vir a você sem partir melhor ou mais feliz. Seja a expressão viva da bondade de Deus, bondade em sua face, bondade em seus olhos, bondade em seu sorriso, bondade em seu caloroso cumprimento. Então, que as pessoas venham até nós e realmente saiam melhor do que chegaram. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, a medida do amor é exatamente amar sem medida. O Cristo, né? Olha os dizerezinhos para nós do Chico Xavier aí, que maravilha. Olha, o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. E tem um videozinho do Divaldo, que o Mário vai colocar para a gente. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. Então o Divaldo nos fala aí de vale a pena amar. Se o outro não nos ama, é problema dele ainda. O importante é que a gente se ame e ame o próximo. É dando que se recebe, portanto, cabe a ti mesmo
administrar suas carências afetivas e fazer por ti o que gostaria que os outros te fizessem. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos, conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. Então, o amor tem nome, para nós, Jesus, né? Que Deus nos abençoe, que vocês possam, como o nosso irmão disse, né, dormir tranquilos essa noite, levando essas reflexões. Muito obrigada a todos.